Você está prestes a ouvir uma síntese envolvente do clássico Pai Rico, Pai Pobre, de Robert T. Kiyosaki, um livro que transformou a forma como milhões de pessoas enxergam dinheiro, trabalho e independência financeira. Publicado em 1997 e atualizado 2 décadas depois, ele se apoia na história pessoal do autor, que cresceu sendo orientado por dois modelos opostos. O primeiro era seu pai biológico, professor universitário, defensor ferrenho da estabilidade, dos títulos acadêmicos e do contra-cheque fixo. É a ele que Kiyosaki chama de pai pobre. O segundo era o pai de seu melhor amigo Mike, um empresário que largou a escola ainda adolescente, mas dominava os fundamentos do dinheiro e fazia cada centavo trabalhar a seu favor. Este é o pai rico. A partir do contraste entre esses dois mundos, Kiyosaki constrói 6 grandes lições, pontuadas por histórias vívidas que revelam como crenças aparentemente inofensivas podem nos aprisionar na chamada corrida dos ratos. Essa roda incessante de acordar cedo, trabalhar muito, pagar contas e recomeçar sem nunca alcançar a tão sonhada liberdade. A narrativa começa na infância do autor, numa manhã havaiana, quando ele e Mike são barrados do passeio de colegas porque eram garotos pobres. A humilhação magoa, mas ao mesmo tempo desperta uma pergunta que se tornou o fio condutor de sua vida. Como alguém se torna rico? Incentivados, os dois meninos procuram o pai rico e conseguem dele um convite curioso. Trabalhar 3 horas todo sábado, espanando latas numa mercearia, em troca de 10 centavos por hora. O pai rico não oferece aulas formais nem respostas prontas. Em vez disso, deixa a vida ensinar. Quando Kiyosaki reclama do pagamento miserável, ele corta inclusive esse pequeno salário. O choque é proposital. O garoto experimenta a sensação de depender apenas do contra-cheque e descobre que quanto mais forte o medo das contas, maior a armadilha. Sem a proteção de um salário, Robert e Mike são forçados a exercitar a criatividade. Reúnem gibis que a loja descartaria, montam uma mini biblioteca no porão e cobram uma taxa para que crianças leiam à vontade. Pela primeira vez, sentem o gosto de algo essencial: ganhar dinheiro mesmo quando não estão presentes. Foi nesse instante, recorda o autor, que a chave girou em sua cabeça. A primeira lição ficou clara. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Fazem o dinheiro trabalhar para eles. Logo surge a segunda grande descoberta, que Kiyosaki irá repetir como um mantra. Existe uma diferença brutal entre ativos e passivos. Ativo, segundo o pai rico, é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é aquilo que tira. Parece simplório, mas essa distinção muda destinos. Muitas pessoas consideram a própria casa um investimento, quando na verdade ela drena recursos sob a forma de hipoteca, impostos e manutenção. Não é que seja errado ter uma boa casa, mas, antes de bancá-la, o pai rico insiste em construir um portfólio de ativos que gerem fluxo de caixa suficiente para pagar as contas da residência sem apertar o orçamento. Kiyosaki apresenta diagramas simples. Nos pobres, o salário entra e sai direto para as despesas. Na classe média, o dinheiro escorre primeiro para financiamentos e cartões, transformando sonhos em dívidas de longo prazo. Nos ricos, os ativos produzem renda que cobre os gastos e ainda sobra para comprar novos ativos, formando um círculo virtuoso. A terceira lição expande essa lógica. Cuide do seu negócio. Mesmo que você seja empregado, reserve energia mental e uma fatia da renda para o que o pai rico chama de sua verdadeira empresa, isto é, a coluna de ativos que cresce paralelamente ao emprego. Ray Kroc, criador do McDonald's, aparece como símbolo. Ele costumava perguntar em palestras: "Em que negócio estou?" A plateia respondia hambúrgueres, mas Kroc corrigia: seu negócio real era o imobiliário, pois cada lanchonete ficava em um ponto estratégico adquirido pela empresa-mãe. Do mesmo modo, o livro convida o ouvinte a pensar além do rolerite. Pequenas participações em sociedades, imóveis para aluguel, títulos que pagam dividendos, direitos autorais, qualquer fonte que gere caixa sem exigir sua presença diária. A quarta lição trata do idioma do dinheiro. Contabilidade simples. Não se trata de tornar-se contador, e sim de aprender a ler as histórias que os números contam. Uma demonstração de lucros e perdas mostra como o dinheiro circula. O balanço patrimonial revela o que você possui e o que deve. Quando essas duas peças se conversam, você enxerga padrões.
Muitos salários altos evaporam porque as despesas crescem na mesma velocidade. Já fluxos pequenos, mas bem direcionados para ativos, podem explodir ao longo do tempo graças aos juros compostos. Kiyosaki reforça que riqueza não é medida pelo patrimônio líquido que dorme no extrato, mas pela quantidade de meses que você poderia viver no mesmo padrão caso parasse de trabalhar hoje. Se os ativos cobrem as despesas por tempo indefinido, a independência já chegou, mesmo que ainda não haja iates ou mansões à vista. A quinta lição expõe um tema raramente abordado nas salas de aula. Impostos. Os assalariados pagam primeiro, vivem com o resto. Já quem possui uma empresa, mesmo que pequena, ganha, deduz despesas legítimas e só então recolhe impostos sobre o lucro. Foi assim que o pai rico explicava por que empresários e investidores parecem pagar menos carga tributária do que profissionais de alta renda. Não se trata de ilegalidade, diz ele, mas de compreender as regras e jogar o jogo correto. A lei é escrita para incentivar aquilo que o governo considera útil: geração de empregos, construção de moradias, produção de alimentos e energia. Quem prove esses benefícios recebe alívio fiscal em troca. O recado é aprender a ler a legislação, a ver oportunidades onde a maioria só enxerga a obrigação. A sexta e última lição trata dos obstáculos emocionais: medo, cinismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. O pai rico era categórico. Medo de perder dinheiro atinge ricos e pobres. A diferença é que os ricos administram o medo em vez de deixá-lo paralisar. Já o cinismo se manifesta em frases como: "Eu sabia que não daria certo". Preguiça surge na forma do movimento constante. Pessoas tão ocupadas que nunca têm tempo para pensar na própria riqueza. Maus hábitos incluem pagar contas antes de investir em si mesmo. Arrogância é achar que já se sabe o suficiente e, por isso, recusar novas informações. Romper essas barreiras exige disciplina mental, disposição para estudar e humildade para reconhecer o que ainda não se sabe. Ao longo de todas essas lições, duas histórias permanecem brilhantes. A primeira é a Biblioteca de Gibis, que mostra como uma ideia simples pode render dinheiro ilimitado, porque não depende de horas trabalhadas, apenas de engenho e oportunidade. A segunda é a metáfora do burro e da cenoura. Quando medos e desejos comandam, corremos atrás de aumentos, promoções e liquidamos o salário em passivos, mantendo a cenoura sempre fora de alcance. Para escapar desse ciclo, Kiyosaki propõe enxergar os ativos como sementes. No início, é preciso plantar, cultivar, regar. Pouco acontece à vista de todos. Mas quando a primeira árvore amadurece, ela oferece sombra, frutos, novas sementes que podem ser replantadas indefinidamente. Antes de encerrar, vale recapitular os pilares que o livro convida você a incorporar. Desenvolva a educação financeira contínua. Invista primeiro em ativos capazes de gerar fluxo de caixa. Use empresas e instrumentos legais para proteger e multiplicar ganhos. Transforme o medo em combustível de aprendizado. Pague-se a si mesmo antes de pagar aos outros. E lembre-se de que o jogo é de longo prazo, vencido por quem tem paciência de ver o dinheiro crescer enquanto dorme. Robert Kiyosaki não promete riqueza instantânea. Promete, porém, mudar o eixo da pergunta que fazemos ao acordar. Em vez de "quanto ganho por hora?", passamos a nos perguntar: "quantos ativos comprei hoje?". Essa simples troca de foco reformula decisões de carreira, consumo e investimento, colocando cada escolha na perspectiva de quem quer construir liberdade. É uma virada de mentalidade capaz de atravessar gerações, aumentando não apenas o saldo bancário, mas a confiança de que o tempo pode trabalhar a nosso favor. Se este conteúdo transformou a maneira como você enxerga dinheiro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você recebe, toda semana, novos resumos que cabem no seu dia e mudam o seu futuro. Obrigado por ouvir e até o próximo audiobook.